Bendita cruz santa de Jesus, padroeira de Santa Cruz. Estimados irmãos e amigos, Padre André, Padre Fernando, queridos irmãos e irmãs, neste 23º domingo do tempo comum, iniciando hoje a novena da exaltação da Santa Cruz, nós meditamos a palavra de Deus que foi proclamada na liturgia, e eu quero com todos vocês meditar a partir da pessoa de São José tudo o que nós ouvimos, especialmente neste Evangelho. Antes de qualquer coisa, nós estamos vivendo este ano de São José, estabelecido pelo Papa Francisco desde 8 de dezembro do ano passado até 8 de dezembro deste ano. Isto porque no ano de 1870, o beato Papa Pio IX proclamou São José patrono de toda a Igreja, patrono universal da Igreja, padroeiro da Igreja que está espalhada no mundo inteiro. E o século XIX foi um tempo difícil para a Igreja. Isto porque na Europa inteira e também aqui na América, no nosso Brasil, algumas ideias eram disseminadas, sobretudo um grande ideal, que era o ideal da liberdade, do liberalismo. No fundo, o ser humano queria ser livre, mas atenção, livre tendo dinheiro, livre tendo muita inteligência, sendo pessoas de ciência, livres, podendo fazer eticamente o que bem entendessem, livres, em resumo, sem Deus. Ora, meus irmãos e irmãs, não existe liberdade sem Deus. Não existe liberdade fora de Deus. E a Santa Igreja, naquele século XIX, gritava ao mundo inteiro, alertando quanto aos perigos de uma liberdade sem Deus, que na verdade acaba por escravizar o ser humano. E de fato o que nós vimos e vemos na história é isto: pessoas que abandonaram a fé, indiferentes para com Deus, de coração frio, materialistas, levados por uma moral que não respeita mais o dom da vida, tudo é permitido, e nós dizemos, isto já não é mais liberdade, é libertinagem. E tudo isto perpassava aquele século XIX. Em 1870, a cidade de Roma foi invadida, ocupada no processo da unificação da Itália, e o Papa ficou acuado ali nas imediações da Basílica de São Pedro. E tudo isso era resultado da pretensão do ser humano de criar nações livres, nações autônomas, que colocassem a religião em segundo plano. É por isso que o Papa, o Beato Pio IX, colocou
diante dos olhos do mundo inteiro a figura de São José. Ele sim, livre. Ele não escolheu o que bem quis. Talvez São José quisesse outra coisa para a sua vida, mas ele se deixou conduzir pela vontade de Deus e no seu silêncio, humilde e justo como era, acolheu o plano de Deus. Obediência para nós cristãos católicos é que gera liberdade verdadeira. Alguém quer ser livre? Obedeça. Como, padre, isso é possível? Sim, só quem obedece a Deus, aos seus mandamentos, alcança a verdadeira liberdade. É a liberdade interior, não aquela dos prazeres passageiros. São José abriu mão de si próprio para obedecer a Deus e fazer a vontade do Altíssimo. Por isso, acolheu a Virgem e o menino e os protegeu, os amparou. Meus irmãos e irmãs, olhando para São José, nós somos convidados a aprender essa liberdade verdadeira interior e a justiça. Estas duas coisas nós perdemos com o pecado. Quando nós lemos lá no livro do Gênesis, Adão e Eva, que foram seduzidos pela serpente, a serpente sussurrou nos ouvidos de Eva e disse: Deus falou que vocês não podem comer deste fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal? Vocês podem sim, comam. Ele disse isto porque ele sabe que se vocês comerem, vocês se tornarão como deuses, e ele não quer concorrentes. Comam. Eis a sedução para uma liberdade sem Deus. Eva comeu e deu para Adão comer também. E os dois, na desobediência, se viram escravizados da presunção de serem livres. Percebam, meus irmãos e irmãs, que tudo começou pelo ouvido. A serpente sussurrou: comam. E também pela boca. E o Evangelho de hoje nos mostra Jesus que cura um surdo que falava com dificuldade. E como Jesus curou aquele homem, como Jesus regenerou, restaurou naquele homem a obra de Deus, em primeiro lugar, tocou-lhe os ouvidos e depois, com a sua saliva, tocou a língua daquele homem. E ele, fechado como estava, abriu-se para a ação de Deus. O Senhor olha para o alto, suspira e diz: Efatá, que quer dizer abre-te. De fato, o pecado nos fechou, o pecado nos trancou na escravidão de nossas presunções, do nosso orgulho. Lá vem o Filho de Deus, feito homem, abrir-nos para a graça que tínhamos perdido em Adão e Eva. Efatá, abre-te. Os ouvidos bem abertos e a língua destravada são no Evangelho de hoje a expressão do ser humano livre segundo Deus. E São José está dentre os primeiros. Não podemos dizer que ele é o primeiro,
porque primeira é a bem-aventurada Virgem Maria, dentre todos os mortais, aquela que puxa a fila dos que professam a fé. Abaixo da bem-aventurada Virgem Maria, eis o homem justo, que mereceu este elogio da Sagrada Escritura. Homem justo, que teve sim seus ouvidos bem abertos para acolher a palavra do Senhor. Homem justo, que teve sua língua destravada. Silencioso sem ser mudo, São José. Ele não diz uma palavra no Evangelho. O Evangelho não nos reporta uma palavrinha sequer saída da boca dele. Silencioso, sem ser mudo. A eloquência de São José está em suas atitudes. Ele agiu segundo Deus. E percebam, meus irmãos e irmãs, que esse Evangelho nos leva a meditar sobre os sentidos, não tanto do corpo, mas sobretudo os sentidos espirituais, os sentidos da alma, os sentidos interiores. Muita gente tem bons ouvidos e a língua funciona bem, às vezes até demais. Mas dentro se faz de surdo, de desentendido, de dissimulado. Dentro opta pela mudez da omissão. Pensemos na audição e na fala como sentidos interiores. São José recebe a comunicação da vontade de Deus em sonho para cuidar da Virgem e do menino. É no sentido interior que ele acolhe, escuta a vontade de Deus e obedece. E é na atitude resolutiva, firme e corajosa, e como dirá o Papa nesse documento tão bonito, Patris Corde, com atitude criativa, com coragem criativa, age na hora certa para proteger Nossa Senhora e o menino Jesus da morte, inclusive, quando Herodes queria matar o menino. Meus irmãos e irmãs, eis diante dos nossos olhos São José, o homem da vida interior, justo porque fiel a Deus. Pelos seus ouvidos, só o dedo do Altíssimo. Nos seus ouvidos a serpente não fez estrago. Em sua boca, só o alimento do Altíssimo, o toque do Altíssimo. Ali o veneno da maledicência, da rebeldia não fez estrago. Meus irmãos e irmãs, nos cabe pedir hoje, nesta Santa Missa, com muita fé, a graça, por intercessão de São José, de sermos pessoas verdadeiramente íntegras, como este homem foi. O que é ser uma pessoa íntegra? Eu gosto dessa palavra, integridade. Significa dizer uma pessoa inteira. A pessoa mentirosa, por exemplo, ela não é inteira, ela é sempre dividida. Ela se esconde porque mente. A pessoa que pratica a maldade às escondidas é dividida. A pessoa que está na graça de Deus é inteira, transparente, unificada. Peçamos a graça de sermos pessoas inteiras, jogando para fora
dos nossos ouvidos o que possa contaminar o nosso coração e nos fazer surdos para Deus, jogando fora de nossa boca tudo aquilo que possa envenenar pela fala a nossa vida, para sermos abertos, efatá, e livres e justos para Deus. Se formos pessoas íntegras, justas, se formos pessoas livres para Deus, seremos também uns com os outros. Como nos lembrou São Tiago nesta linda segunda leitura da missa de hoje. Não haja entre vocês acepção de pessoas. O orgulhoso se considera melhor do que os outros, por isso pisa nos outros, por isso não quer se misturar e julga o seu semelhante. A pessoa humilde, íntegra, verdadeira, não vê o outro como uma ameaça, vê o outro como um irmão, não importa quem seja. Diz São Tiago: se entra alguém com anel no dedo, roupas bonitas, e é logo colocado num lugar de destaque, e se entra um pobrezinho, maltrapilho, e recebe o convite: senta-te aí, senta-te aos meus pés, por acaso não fizestes discriminação entre vós? Não, meus irmãos e irmãs, é preciso que sejamos desarmados interiormente, não travados ou fechados, mas abertos para Deus, porque todos nós diante dele somos iguais, filhos e filhas do mesmo Pai em Jesus Cristo, que morreu na cruz e nos salvou. Nosso Senhor Jesus Cristo, do alto da cruz, completou a obra relatada no Evangelho de hoje. Ele tocou os ouvidos daquele homem, e com a saliva também a sua língua. Fez bem todas as coisas, mas completou a obra da regeneração do ser humano, entregando-se por nós na cruz. Da árvore da cruz, do bendito lenho que substitui aquela árvore da qual Eva comeu o fruto. Eis o fruto que pendeu na cruz, a árvore da vida. Jesus, pão vivo que desceu do céu, alimenta o ser humano para a eternidade, para a verdadeira liberdade. Eis aquele que se deu por nós, para que não fôssemos fechados ao nosso Criador, mas abertos ao seu amor e à sua graça. Bebamos da torrente, da fonte da vida que jorra do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Contando com a intercessão de São José, colocados humildemente aos pés da cruz de nosso Senhor, sejamos pessoas inteiras, livres, retas, justas para Deus. É isto que Ele deseja. E se formos assim já aqui na terra, experimentaremos o que é um pouquinho aqui do que nos aguarda no céu. Lá seremos plenos. Esforcemo-nos, vale a pena. O Senhor nos ama e nos socorre com a sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São José, rogai por nós.